Bem, né? Como eu tinha prometido aí no History do Instagram, eu vou falar agora da análise estrutural do prédio lá que eu estava mostrando, que é um edifício em laje plana protendida de 13 andares, 13 lajes. Vou mostrar rapidamente aqui a arquitetura dele. Estou fazendo um vídeo sozinho, né? Então vamos desculpar aí qualquer tremedeira ou perca de foco. Pronto, o prédio é esse aqui, né? Ele tem 13 lajes, um semi-subsolo, pilotis e um mezanino, mais 10 pavimentos tipo. Isso aqui é a fachada dele, né? Esse projeto vou sempre mostrando aqui porque nós iremos integrar ele. Vamos fazer todos os projetos no BIM, modelar a arquitetura no BIM, o orçamento integrado. Vou mostrando isso ao passar do tempo. Vamos lá, né? Então, assim, eu já processei essa estrutura várias vezes e cheguei aí nesse modelo. Quantas vezes eu processei? Quantas vezes eu alterei a dimensão do pilar? Eu acho que eu não rodei esse prédio menos de 40 vezes. Isso aí é um fato. Não rodei menos de 40 vezes para poder chegar nesse modelo. Isso aqui é a planta de forma, né? Então, assim, eu poderia aqui modificar algumas coisas, mas como quem norteia o projeto é sempre o projeto estrutural, é sempre o projeto arquitetônico, eu fiquei amarrado, né? Em vários aspectos arquitetônicos. Por exemplo, na posição dos pilares, né? Porque foi uma exigência do projeto da arquitetura. Eu fiquei amarrado também na questão da garagem, né? Você vê que tá bem apertado. Eu pude crescer o pilar um pouco aqui porque eu tive que tirar ele, porque eu tirei essa distância, tem que casar, né? Então a gente fica todo amarrado praticamente aí por conta do projeto arquitetônico, né? Então, assim, infelizmente hoje o melhor projeto estrutural é aquele que o arquiteto, ele desde o começo, desde o princípio, ele desenvolve em parceria com o projetista. Eu já fiz vários projetos e que o cliente exigiu isso e o resultado financeiro é muito grande para a estrutura. A gente tem estrutura realmente com baixíssimos consumos de material. Mas vamos lá, né? Quero mostrar aqui. Vou começar por aqui. Não considerei esse prédio como diafragma rígido. O que é que significa isso? Que a rigidez axial da laje ela não é infinita. Ela tem um valor que for determinado, que seja determinado pela análise estrutural da matriz de rigidez da grelha. E é o modelo 6, né, que a laje realmente tem contribuição para a estabilidade global da estrutura. Então significa dizer que os pavimentos inferiores provavelmente irão dar mais armadura do que os pavimentos superiores. E também significa dizer que a transmissão, que a transmissão dessa rigidez para os pilares, ela também não é uniforme. Apesar de ser praticamente quase uniforme, ela não é uniforme. Então a gente vai... Eu vou falar como eu faço na vida real, né? Eu começo assim, ó, eu começo a olhar os pilares, deslocamento absoluto lá, né? Dos pilares. Por que absoluto, né? Porque aqui, nessa vista, a gente não tem a condição de determinar qual é o ângulo, o grau desse deslocamento, né? Então, ó, os pilares das pontas, deslocamento praticamente perto um do outro, né? 4,9, 5 e 6,7 centímetros. O da outra ponta também um pouco parecido, mas começa a ficar menor para a extremidade. Por quê? Porque aqui na escada tem uma concentração de rigidez, né? E a gente vê que pela forma do tipo, deixa eu pegar aqui a forma lá. A gente vê que pela forma do tipo, né, ó, essa estrutura aqui está conectada
diretamente nesse centro aí de rigidez que eu coloquei, esse pilarzinho em L. E aqui não, né? Aqui, para poder resolver isso, eu criei esse artifício. Muita gente aí, possa ser que use isso aí para fazer os recortes aí no pavimento. Então, voltando para lá, a gente vê exatamente essa distribuição. Quando a gente fala de análise estrutural, vamos falar do pórtico, né, espacial, né? Para a laje plana, a gente praticamente precisa entender aonde é que eu vou usar o gama Z e aonde é que eu vou usar o P delta, né? Eu fiz aí um vídeo no YouTube, coloquei lá no YouTube da Estruturas Online. Você pega, Paris-Roubaix. Eu sou doido por esporte, né? Eu faço triatlon, né? Como vocês, não sei se vocês sabem, que é para desestressar, né? Tem as medalhinhas aqui do final de semana. Eu gosto muito de esporte, isso aí me faz olhar os projetos com uma ótica diferente, uma cabeça mais limpa. Enfim, eu coloquei uns vídeos sobre estabilidade global, explicando o que é um gama Z, explicando o que é um FAVT e o P delta, e a comparação entre eles. Eu ainda não sei se tem todos aí, mas enfim, tem bastante material no Estruturas Online. Quem é Estruturas Online? Né? É um portal que foi criado com o intuito de estender, né, esse ensino, porque, como eu venho sempre debatendo isso, a universidade ela está com o ensino muito defasado, né? Porque a diretriz do MEC, né, do governo de esquerda, é assim, né? Acabar com as universidades e transformar a gente em exercício coletivo, mas o que depender de mim isso não vai acontecer. Em Estruturas Online você tem como ver vários arquivos desses que eu fiz, tem arquivo científico que eu publiquei, e tem arquivos mesmo, como por exemplo, aulas que eu dava aula em faculdade, eu tenho um trabalho final da turma, eu coloquei aqui. A priori, para poder entender tudo isso, eu fiz um artigozinho breve lá em Estruturas Online, né? Você vai lá, bota Flávio Roberto, Estruturas Online, e vai encontrar esse arquivo aí. Esse arquivo fala de uma nova visão sobre a análise estrutural, né? É aquela visão bem diferente lá da universidade. É o que realmente acontece. Ao clicar aí nesse arquivo, né? Eu vou falar de maneira breve, né? O que é que está acontecendo com os projetos. Como é, né? Esse é um projeto que eu fiz, outro projeto, né? Vou explicando a história, né? De por que os projetos de antigamente, né? O que é que acontecia na análise, né? O gama Z. Fala um pouco de coeficiente de mola, fala de interação solo-estrutura, né? De análise dinâmica, efeito paulatino da construção. Enfim, você dando uma lida nisso aí, você vai começar a abrir seus olhos para entender como hoje é feita uma análise estrutural. E nesse vídeo, se eu não me alongar muito, né? Que já está bem grande aí, já está com 8 minutos, eu vou resumir agora de maneira bem prática, né? Em artigos científicos, deixa eu ver aqui, arquivos, você pode ir lá em Estruturas Online e baixar esse aqui, ó. Trabalho final da disciplina de estabilidade das construções 2. E também tem em arquivo científico, deixa eu ver se está aqui. Tem um TCC que eu fiz uma pós do IMBEC, que aqui está de maneira bem mais detalhada. Isso aí está em artigos científicos. Aí voltando lá para o TQS, a gente tem essa primeira análise e a gente pode entrar também aqui na análise dar uma verificada aí na estabilidade global da estrutura. Eu acho que isso aqui já estava até aberto. Ó, esse é um relatório bem amplo, né, de estabilidade global. Aqui são os ventos que eu considerei. E aqui as combinações. Vamos lá e vamos chegar aqui. Ó. Isso aqui é o gama Z. Como eu falei, e se você for prestar atenção nos vídeos, vocês irão ver que o gama Z ele não é um parâmetro
eu não considero um parâmetro, né, para esse tipo de estrutura que reflita a realidade. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que o gama Z ele é bem menor do que você utilizando o parâmetro lá de P-delta, análise P-delta. Por quê? Porque o gama Z, ao escolher ele, os esforços de segunda ordem, né, serão multiplicados, segundo a norma, por 0,95% vezes esse parâmetro, e os esforços de segunda ordem terão um parâmetro praticamente determinado pelo coeficiente. E a análise P-delta não, já são os esforços de segunda ordem propriamente ditos. Eu explico isso bem direitinho em vários vídeos, que se você for lá no YouTube, se inscrever lá no canal e verificar no canal das Estudos Online, você vai perceber isso bem direitinho. Então, eu já vi aqui que tem um parâmetro aqui, ó, de 0,25. Tá vendo, ó? 0,25 não, de 25%, que é na direção do vento 0 e 180. Quando a gente pega a nossa estrutura, a gente está aqui no porte espacial. Eu tentei colocar o prédio nessa posição. 0 e 180 está exatamente aqui, ó. Então, como é que a gente consegue observar isso agora, né? Eu vou sair dessa vista do pós-espacial. Sim, primeiramente a gente pode também dar uma olhada aí nos esforços, né? Para a gente ver claramente os momentos aí, né? Deixa eu diminuir um pouco o diagrama. MX, MZ. E a gente consegue observar aqui quais são os pilares mais solicitados, né? Provavelmente o pilar lá do elevador, né? Eu coloquei aqueles mini núcleos de rigidez, os pilares da periferia, pelo menos nesse sentido. Mesmo assim também é normal, né? Você vai ver que a normal ela tá concentrada nesses pilares e no das bordas também. Olhando para de cima, esse é um assunto bem amplo, né? Eu precisaria aqui de 1 hora para falar sobre isso. Olhando para de cima, uma visão de cima, né? Vou colocar aqui só o último pavimento. Vai demorar um pouco aí para carregar. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar lá vigas e laje, né? Olhando o último pavimento e vendo aqui, ó, a gente consegue observar que, ó, para você ver, para entender. Vamos ver o deslocamento aqui, né? Deixa eu aumentar aqui o texto. O gama Z, né, o parâmetro de segunda ordem mais desfavorável, ele deu exatamente para o vento 0 e 180. Como a gente pode observar, nem sempre onde o parâmetro de segunda ordem é o maior, significa dizer que apresenta um modo de deslocamento nessa direção. Por quê? Porque esse parâmetro ele reflete uma deficiência de rigidez do prédio. Ele tem menos rigidez nesse sentido. Então, os esforços de segunda ordem vão ser mais preponderantes nesse sentido. Mas isso não vai acontecer no nosso prédio, né? Isso praticamente não acontece. Porque, a não ser que o prédio seja quadrado. Ó, eu tenho um deslocamento aqui, ó, de 6,9, que eu já vi, eu já fiz essa análise. E o nosso prédio, ele está praticamente inclinando, torcendo, né? Se você analisar direitinho aqui, ó, você vai ver que ele está... Deixa eu aumentar aqui. Ele está torcendo. Tanto para baixo, tanto no sentido 90 a 270, quanto no 0 a 180, ele tem praticamente o mesmo deslocamento. Então aqui, o que alterasse numa direção, iria influenciar na outra. Então eu não tenho muito o que fazer. Porém, se eu quiser resolver a estrutura, melhorar um pouco ela, eu aumentaria os pilares na direção 0 e 180, porque eu ia diminuir provavelmente aí as incidências dos esforços de segunda ordem.
Tem outra análise, que é a análise também do destacamento das fachadas, que eu vou mostrar adiante. Então, pessoal, eu acho que eu vou acabando esse vídeo. Praticamente assim, falei muito pouco, porque realmente o assunto é muito amplo. Tem os artigos lá, que vocês podem encontrar nos livros online. É esse aqui, ó, o primeiro artigo que eu fiz no Ibracon, é análise dinâmica e estática de um edifício concreto armado, né? Então você pode ver aqui um bocado de coisa, né? Eu coloco um edifício que eu fiz um projeto. Esse é um projeto real, né? Que eu simplifiquei por artigo, né? Conjunto de dilatação, amortecedor, tudo de mais e tudo de bom. Coeficiente de mola, tal. Artigo muito bom, né? Gama Z, prédio com coeficiente sem coeficiente. Eu fiz esse artigo aqui porque depois que você faz a análise do prédio, tem a análise do pavimento, né? Então aqui fala um bocado de coisa sobre a norma, né? Porque a norma ela é frágil na parte da análise do pavimento, que primeiro não tem a frequência, né? Não tem frequência natural para residência, só tem para escritório. A gente tem que utilizar para residência como se fosse escritório. E tem um bocado de coisa aí, né? Vai ter os limites de aceleração da estrutura, não é? Eu queria falar sobre esse vídeo aqui, esse vídeo ainda um pouco sobre análise dinâmica, mas acho que eu só vou só pincelar. Tem o TCC lá, né, do INBEC, e aqui tem aquilo que é o trabalho final de estabilidade. Isso é um trabalho muito bacana, né? Quem tiver a oportunidade de ver vai entender bastante aí sobre P delta, gama Z, análise da história, análise estrutural do pavimento, do pavimento com fissura, né? Análise de segunda ordem, análise dinâmica, né? De onde vem e tal, controle. Muito bom esse material, muito bom mesmo. Quem tiver a oportunidade aí de estudar, né? Os coeficientes de mola, interação solo-estrutura, gaps, muito bacana, né? Como isso reflete aí na realidade, projeta a comparação, muito bom. Vai lá, baixa, é de graça, conhecimento gratuito para vocês, não é? E futuramente eu vou preparar uns cursos baratos também para comercializar nas turmas online, bem específicos. Questão do nó tentar elasticamente, toda a teoria até chegar na montagem da matriz de rigidez. Por que eu coloco isso? Porque é importante você saber de onde vem as coisas, né? Para não estar falando bobagem quando se fala em engastamento de nó e não sei o que, e muita gente falando sobre isso e não sabe de onde vem, né? Então, tem que ter muito cuidado aí, ó. Análise aqui das barras no estádio 2 ou 3, seção fissurada. Isso é importante demais, demais mesmo. A norma, a abertura de fissura. Então aí é um bocado de coisa, né? Módulo de elasticidade, ou modo de vibração, muita coisa aí, vocês podem ver. Análise aí do pavimento, da estrutura da aceleração, importante demais, certo? E deixa eu ver se eu consigo mostrar mais alguma coisa aqui rápido, porque o vídeo já está muito grande. Um .tqs, fechar aqui. Outra coisa de suma importância, né, é a análise dinâmica. Vamos lá, né? Carregando no arquivo. Quando carregou. Modo de vibração, né? Como o meu modo de vibração aqui, ó, ele é menor do que 1 Hz, né? Tá vendo? É 0,3 Hz. É necessário fazer a análise dinâmica da estrutura, considerando o vento como carga dinâmica, né? Como já está tudo aqui, eu vou considerar lá, só para você ter noção, né? O vento 45, né? Que é o que produz o pior efeito na estrutura, certo? Só para você ter noção aqui, ó, quando eu calculo e verifico, vou aumentar aqui o texto, e venho para a aceleração, que é o que me interessa, eu tenho 3,84% de G. Quando vocês olharem lá no artigo, lá tem um limite da aceleração da estrutura, que tem um artigo que o limite é até 5 para considerar o limite tolerável, né?
e tem também um limite internacional que varia de 2,5 a 5 para residencial. Então, assim, é bem interessante, né? Tudo isso é um assunto bem amplo que eu não tenho como explicar isso em um vídeo só. Mas eu vou começar a fatiar esse arquivo, esses vídeos, para vocês entenderem melhor. Obrigado a vocês. Eu peço quem gostou aí, dê uma curtida. E principalmente estruturas online, porque eu estou gravando aqui no meu Instagram, mas tudo isso eu vou fazer por lá, porque lá é a plataforma de conhecimento. Lá não só tem minhas coisas, né? Tem vários profissionais, vocês podem olhar, tem Fábio Giovanni, que trabalha muito com a parte de patologia, manifestações patológicas, trabalha com a parte de tecnologia da construção, e a minha parte é projeto estrutural, né? Eu também vou mostrar no próximo vídeo um projetozinho de alvenaria estrutural pequeno que eu fiz para ver o tamanho do trabalho, né? E também vou mostrar outro enorme que eu estou fazendo de mais de 10 mil metros quadrados de alvenaria estrutural. Certo? Obrigado aí.